Seja bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Hoje é segunda, Berna, mas amanhã, terça-feira, temos Brasil em campo novamente. Eu empolguei, você não? Eu não sou particularmente um torcedor da seleção brasileira. Mas você vai torcer para a seleção. Mas o Brasil, de fato, jogou muito bem no sábado contra o Senegal. Tempo. O primeiro tempo foi espetacular, né, Isa? Exatamente. Aí na terça-feira, amanhã, como eu falei, temos Brasil e Tunísia, mais um amistoso da seleção, se preparando para a Copa do Mundo do ano que vem, só que dessa vez vai ser em Lille, na França. O Ancelotti, Berna, deve manter quase a mesma equipe que foi muito bem diante da seleção senegalesa. Mas tem a baixa do Gabriel Magalhães, que é um grandíssimo zagueiro, estava indo muito bem no jogo. E eu queria entender, já para começar, se você acha que ele vai manter o Militão na direita, que também foi bem, ou vai colocar o Militão na zaga? É uma pergunta importante, né, Isa? Porque, assim, o Gabriel Magalhães, como disse a Isa, saiu contundido com uma lesão muscular na partida de sábado contra o Senegal. E eu gostei muito do Militão lá da lateral direita. Né? Ele teve um probleminha ali no final do primeiro tempo com o Ismaila Sarr, que é um jogadoraço, né? Mas prevaleceu ali na posição, jogou muito bem, colocou a pulga atrás da orelha do Carlo Ancelotti, né? Mas depois o técnico italiano teve de fazer uma mudança ali no sistema defensivo. Depois ele colocou no finalzinho do jogo até 3 zagueiros na partida, né? E o Wesley pela lateral direita. Então, assim, dá para imaginar os dois cenários. Sim. Uma mudança simples, entre aspas, na zaga, né? A saída do Gabriel Magalhães, que definitivamente não vai jogar, e a entrada, sei lá, do Fabrício Bruno, né? Ou o Militão sendo direcionado para a zaga e o Wesley começando pela lateral direita. São duas possibilidades com as quais o Carlo Ancelotti pode trabalhar e a gente só vai saber disso minutos antes do jogo, quando for divulgada a escalação da seleção brasileira, né? Mas eu tô contigo, o Brasil, de fato, no primeiro tempo, fez uma grande partida. Para mim, o melhor em campo foi o Casemiro, né? O Casemiro que faz a jogada do primeiro gol do Brasil. A bola desvia no Niakhaté, jogador, zagueiro ali de Senegal, encontra o Estevão, que faz um belo gol. E depois ele, Casemiro, faz o segundo gol, se aproveitando numa falha do zagueiro Koulibaly, de Senegal, né? Então, assim, foi uma atuação muito convincente da equipe do Carlo Ancelotti. O Mendy, goleiro de Senegal, foi o cara do primeiro tempo, fazendo grandes defesas. Então, o Brasil ganha pontos, né? Sim. Vejamos se o Carlo Ancelotti, como você bem disse, mantém a espinha dorsal da equipe, ou se ele vai fazer o que fez na última data FIFA, né? Trocou todo o time, né, praticamente, do jogo contra a Coreia para a partida contra o Japão, e o Brasil tomou a virada jogando em Tóquio. Não acredito que vai acontecer isso. Agora, Senegal é uma grande equipe, é uma belíssima equipe. Então, assim, vencer por 2-0 o Senegal dá mais lastro ainda para a seleção brasileira, que vai encarar mais um adversário complicado, que é a seleção da Tunísia, para mim um pouco pior do que do Senegal, mas é um time que está habituado a disputar Copas do Mundo. E né? está na Copa. Está na Copa, exatamente, virou um habitué desde 1998, ganhou a França na última Copa do Mundo, na fase de grupos, né? Bem verdade que a seleção da França, um time reserva, mas a Tunísia não tem nada a ver com isso, quase se classificou para as oitavas de final, e vai levar problemas, acho que alguns problemas, a equipe do Carlo Ancelotti, né? Eu vou destacar o centroavante Romdani, que é jogador do Al Ahly do Egito, né? Uma espécie de Real Madrid da África, ou seja, um jogador que está acostumado com pressão e vai ser a principal arma ofensiva da Tunísia contra o Brasil, embora tenha começado no banco de reservas na partida contra a Jordânia, né? Que também está na Copa do Mundo, a Jordânia vai debutar em mundiais. A Tunísia venceu o jogo por 3-2, jogando em território nacional, no caso, na própria Tunísia, né? E a BandBet, Isa, já está com o mercado aberto para esse jogo da seleção brasileira contra os africanos, hein? É só você apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado, mais uma vez, para a capa do site da BandBet. E você vai na aba Futebol e já aparece aqui o mercado de Brasil e Tunísia, né? Com a seleção brasileira favoritaça, pagando 1,25, um empate 5,50 e a Tunísia vencendo, pagando 8,50. E aí, Isa, o que você acha que dá pra gente fazer aqui? Vamos de vitória do Brasil. O quarteto foi muito bem também, né, Berna? O quarteto ofensivo do Brasil. Muito bem. Por isso que eu não sei se ele vai querer mexer, porque tem um João Pedro no banco que
é também útil várias vezes para a seleção brasileira. Tem Sim. o Vitor Roque, que ele já falou que ele quer testar, então pode ser Tem uma que ser opção testado, no segundo né? tempo e merece ser testado. Então estou curiosa também para saber o que ele vai fazer. Mas ofensivamente e defensivamente, porque não tomou gol e acho que era um dos focos do Ancelotti para essa partida, o Brasil foi muito bem. Foi bem, sim. Eu acho que o Rodrigo destoou um pouco no Tá. quarteto, né? Aquele quarteto com Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. De repente o João Pedro entra como titular, ou Exato. até o Vitor Roque, né? Então, mas foi um time que ofensivamente criou muita jogada. E móvel, né? Não tinha muita posição Nenhum fixa. posicionamento fixo. O Vini Júnior, em determinado momento, jogando mais como um centroavante, depois mais como um ponta esquerda. Isso que você destacou é muito importante. Só o Estevão mais preso ao lado direito. Os outros três se movimentando bastante lá na frente. Foi uma bela atuação convincente da seleção brasileira. Se o Brasil vai jogar um amistoso, uma seleção que meteu 7-1 no Brasil há 11 anos, entra em campo a Vera. E o jogo é hoje. O jogo é daqui a pouco contra a seleção da Eslováquia. Eu tô falando de quem, Isa? Da Adivinha. seleção alemã. Ah, O da mundo dá Alemanha. voltas, Berna. Claro mundo que dá o voltas. 7-1 não vai ser jamais esquecido, nem por nós, nem por eles. A Não. marca é eterna e é inesquecível, felizmente ou infelizmente. Mas a Alemanha tem um compromisso importante hoje diante da Eslováquia. Os dois no grupo têm 12 pontos. A Alemanha está na frente por conta do saldo, então o empate encaminha a vaga para a Alemanha. Mas mesmo assim, né, Berna? Jogando em casa, torcida a favor, que pode virar também uma torcida pressionando, contra uma Eslováquia que não tem nada a perder, de qualquer jeito tem muita chance de ir para a repescagem. Olha, vai ser um jogo complicado. Vai ser complicadíssimo, até porque no turno, a gente falou isso em outra edição do Band Placar anterior, a Eslováquia ganhou da Alemanha jogando em Bratislava, né? Então, assim, a Alemanha tem agora o jogo de volta do retorno para fechar a participação no grupo, precisando de um empate para se classificar. Um empate carimba o passaporte da Alemanha para a América do Norte no ano que vem. Só que a Alemanha não está jogando bem. É treinada por um bom técnico, né, o Julian Nagelsmann, mas não vem obtendo sucesso no que diz respeito ao desempenho. Quem salvou a pele desse cara aqui foi o Nick Woltemade, atacante que era do Stuttgart, foi contratado pelo Newcastle para ser a resposta pela saída do Alexander Isak para o Liverpool e fez 2 gols na partida. No segundo tempo. No segundo tempo, os 2 gols, exatamente na partida contra Luxemburgo. Ninguém esperava uma dificuldade tão grande para jogar contra a pequena seleção de Luxemburgo. Então me assustou muito o desempenho da Alemanha na semana passada contra esse pequeno país, inclusive, né? Quase que uma cidade-estado de Luxemburgo, né? Então a Alemanha vai botar em campo o técnico Julian Nagelsmann, o que tem de melhor para essa partida, né? Contando com o retorno, inclusive, do Schlotterbeck, que estava machucado, jogador do Borussia Dortmund, na zaga, e aí vai com aquela dupla de volantes, né? Que é espetacular, com Joshua Kimmich e Leon Goretzka, com o Florian Wirtz jogando mais à frente, ao lado do Gnabry e do Sané, os 2 pontas, e o Woltemade sendo o cara para fazer gol, né? A Alemanha precisa garantir esse resultado diante da Eslováquia, né? Que tem uma equipe muito experiente, com um goleiro de 36 anos já, que é o Dubravka, que foi goleiro do Newcastle, hoje está na Premier League ainda, na equipe do Burnley, tem Lobotka, né? Um jogador que é um motorzinho do time do Napoli, atual campeão italiano. Aliás, o Napoli, das últimas 3 temporadas, ganhou 2 títulos, muito por causa também das atuações do Lobotka, né? Ranco, um jogador um pouco mais jovem que atua pelo lado esquerdo, destaque do Atlético de Madrid, é outro atleta de respeito dessa seleção eslovaca. Então eu não vejo vida fácil para a Alemanha nesse jogo, não. Pode ser, a Alemanha é favorita para ganhar esse jogo, claro, mas a Eslováquia vai vender caro esse resultado aí, hein? Tem boost para esse jogo, viu, Isa? Põe na tela, então. Vamos botar na tela? Vamos, então, colocar na tela aqui a capa do site da BandBet. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você, mais uma vez, vai acessar a capa do site da BandBet. E aí você vai no botão Super Boost e você já tem aqui odds turbinadas para esse jogo entre Alemanha e Eslováquia. Elas são exclusivas, ou seja, você não vai achar em nenhum lugar na concorrência. E o boost do dia para esse jogo diz o seguinte: Woltemade para chutar mais de 1,5 vezes no gol.
A gente não está falando de gols no Voltemade, a gente está falando de chutes apenas. 1,5, mais do que isso. Se der 2 chutes, você já acertou. E jogador para marcar o Florian Wirtz, né? Então essa combinada está pagando na BandBet 4,30 contra 3,60 na média do mercado, hein, Isa? E aí, dá para ir nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. E aí a Alemanha despontaria com essa possibilidade aqui, com o Wirtz marcando, para conseguir a classificação à Copa do Mundo. A Alemanha que é uma tetracampeã, mas a outra tetracampeã acho que vai ficar pelo caminho mais uma vez. Não, pelo amor de Deus. A seleção da Itália tomou de 4-1 de virada para a Noruega ontem em Milão. Tomou 7-1 no agregado para a equipe do Haaland e vai disputar a repescagem em março do ano que vem. Lembrando que em 2017 não foi para a Copa de 18, caindo na repescagem para a Suécia. E depois, antes da Copa do Catar, caiu na repescagem também para a Macedônia do Norte. Ô, Berna, a nova geração da Noruega é a antiga geração belga? Eu acho que sim, esse time é muito bom. O Haaland tem uma estatística impressionante, né? De 16 gols marcados em 8 jogos. É uma coisa absurda. Não tem tantos jogadores talentosos como aquela geração belga, de 2018, que tinha Hazard, De Bruyne, Kompany, Fellaini, Courtois no gol, né? Exatamente. Esses caras sensacionais. Se a gente olha para esse time do Stade Sobak, a gente não vê grandes estrelas, né? Tem o Sorloth, que é um centroavante também, assim como o Haaland. Tem pelo lado esquerdo o Nusa, bom ponto esquerda, jogador hoje do Red Bull Leipzig, mas não tem esses craques, né? Mas o time é muito bem treinado e tem um centroavante que tá em momento de bola de ouro, cara. O cara fez 16 gols em 8 jogos. Quem sabe isso é uma boa notícia, Berna, porque a geração belga era elogiada, não sei o que lá, e não ganhou nada, né? Então, quem sabe a Noruega está no caminho melhor. Mas eliminou o Brasil, né? Mas eliminar o Brasil... E você sabe que o Brasil nunca ganhou na Noruega, né? Não, é a única seleção, era Senegal e Noruega. Senegal e Noruega. A Noruega saiu. Sempre ganhou do Brasil, seja em Copa do Mundo, em 98 meteu 2-1 de virada, seja em amistosos. O Brasil nunca venceu a seleção norueguesa, mas isso é papo para o ano que vem, se Brasil e Noruega se enfrentarem. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!